A Batalha de Kursk, em julho de 1943, é lembrada como o maior confronto de tanques já registrado, especialmente pelo choque em Prokhorovka, e também como o dia mais devastador da guerra aérea. No contexto da Operação Cidadela, o alto comando alemão pretendia fechar um enorme saliente soviético com mais de 80 quilômetros de profundidade. A estratégia consistia em lançar ataques blindados a partir das extremidades do saliente para cercar centenas de milhares de soldados soviéticos e assim reduzir a extensão da frente oriental. Tanto o eixo quanto a União Soviética concentraram suas tropas de elite na região. No início de julho, os alemães haviam reunido 43 divisões, mas enfrentavam um muro defensivo composto por 100 divisões soviéticas e 5 exércitos blindados. Para aquele momento da guerra, a URSS já havia atingido uma capacidade avassaladora de produção e mobilização, e o marechal Georgy Zhukov estava disposto a trocar homens por blindados inimigos. Com a ajuda de relatórios de inteligência, Zhukov sabia exatamente quando começaria o assalto alemão. A resposta soviética foi construir o sistema defensivo mais colossal de toda a guerra. Uma rede de campos minados, zonas de fogo de artilharia previamente calculadas e fortificações antitanque camufladas distribuídas em 8 linhas sucessivas ao longo de 250 quilômetros. O objetivo era frear o ímpeto dos Panzer e desgastá-los antes de chegar às tropas soviéticas, que contavam com mais de 3.000 tanques, em sua maioria T-34 modelo 76. No lado alemão, o marechal Erich von Manstein, um dos principais arquitetos do plano ofensivo, e o general de exército Hermann Roth, ao comando do 4º Exército Panzer, lideravam o esforço. Roth contava ainda com o apoio do 2º Corpo Panzer das SS. Ambos os generais eram veteranos experientes, mas seus desacordos com Adolf Hitler sobre a condução da guerra causavam tensões constantes. Von Manstein foi destituído em março de 1944 e faleceu na Baviera em 1973, enquanto Roth morreu na Baixa Saxônia em 1971, ambos com 85 anos. O comando das SS estava sob um general leal e temido de confiança de Hitler, Paul Hauser. Exatamente 2 anos antes, Paul Hauser foi distinguido com a Cruz de Cavaleiro, uma das mais altas condecorações do Terceiro Reich. Pouco depois, em 1º de outubro do mesmo ano, foi promovido a SS Obergruppenführer. No entanto, em 14 de outubro, foi gravemente ferido em combate, perdendo o olho direito. Após uma longa recuperação em maio de 1942, retornou ao serviço ativo e recebeu o comando do ISS Panzerkorps, composto pelas divisões Leibstandarte SS Adolf Hitler, das Reich e Totenkopf. No início de janeiro de 1943, este corpo blindado foi deslocado para o setor de Kharkov, na frente oriental. Em fevereiro, participou da conhecida Terceira Batalha de Kharkov, enfrentando uma forte ofensiva soviética. Contando com unidades Tiger I em suas fileiras, o Corpo Panzer, sob o comando de Hauser, assumiu a responsabilidade principal pelas operações defensivas e de manobra na região. Durante a batalha, diante da possibilidade de cerco total por forças inimigas superiores em número, Hauser decidiu se retirar de Kharkov, desobedecendo a ordem expressa de Hitler de manter a cidade a todo custo. Sua movimentação foi arriscada, mas estratégica. Em março de 1943, Hauser liderou uma ofensiva de retomada que permitiu reassumir o controle da cidade, validando retroativamente sua decisão de ter se retirado. Embora o Exército Vermelho e seu poder acreditassem que poderiam derrotar rapidamente o inimigo, a realidade era que rapidamente se viram em uma situação crítica, enfrentando formações de elite alemãs em toda a frente. No flanco esquerdo, aguardava a divisão Totenkopf, no centro a Leibstandarte, enquanto a das Reich comandava à direita. O cenário estava preparado para um confronto épico. Waffen-SS contra as forças blindadas de elite da União Soviética. O general Paul Hauser, comandando o 2º Corpo Panzer SS, havia previsto um avanço contínuo em direção a Prokhorovka após o sucesso inicial em Kursk. Na noite de 11 de julho, emitiu ordens para uma batalha de manobras tradicionais, planejando o ataque do dia seguinte.
As forças alemãs rapidamente reconheceram a forte presença soviética, que possuía numerosas peças antitanque nas encostas ocidentais em frente a Projorovka. Embora tenham considerado um ataque direto inicial da Leibstandarte, após análise minuciosa compreenderam que seria pouco prático. Consequentemente, foi elaborado um plano estratégico, iniciar o ataque ao norte do rio Psel. As Totenkopf deveriam avançar para nordeste em direção à estrada Kela-Projorovka e depois girar para sudeste para se aproximar das posições soviéticas em Projorovka por uma flanco e retaguarda vantajosos. A primeira e segunda divisão Panzer SS deveriam aguardar pacientemente até que as Totenkopf iniciassem a ofensiva e causassem efeitos negativos em todas as posições soviéticas do setor. Uma vez que os soviéticos em Projorovka estivessem sob pressão, a Leibstandarte deveria se unir ao combate, atravessando as principais defesas soviéticas nas encostas ocidentais antes de chegar à cidade. Simultaneamente, a das Reich, localizada à direita da Leibstandarte, deveria avançar para leste, assegurando as alturas ao sul de Projorovka. Posteriormente, as forças da Das Reich deveriam girar para o sul, cercando Projorovka para desmantelar a linha soviética e abrir uma brecha em suas defesas. Quanto ao apoio aéreo, o 8º Corpo Aéreo Alemão deveria concentrar seus principais esforços em apoiar o avanço do 2º Corpo Panzer SS. Enquanto isso, o 48º Corpo Panzer, a oeste, recebia recursos aéreos limitados. Este plano meticulosamente coordenado buscava aproveitar os pontos fortes de cada divisão do 2º Corpo Panzer SS, maximizando o impacto coletivo neste confronto brutal. No entanto, ocorreu um movimento inesperado. Para a surpresa do general Paul Hauser das Waffen-SS, na noite de 11 para 12 de julho, o tenente-general soviético Pavel Rotmistrov tomou medidas estratégicas, transferindo sua elite, o 5º Exército de Tanques da Guarda, para uma área de reunião logo ao sul de Projorovka. Esta manobra foi um passo crucial que permitiu preparar um importante ataque blindado planejado para o dia seguinte. Sem que os alemães soubessem, o som dos motores retumbantes dos tanques russos ecoava na noite enquanto o 18º e o 29º Corpos de Tanques se mobilizavam e se posicionavam em suas respectivas áreas de reunião a leste. O cenário estava pronto para um confronto significativo, com o 5º Exército de Tanques da Guarda de Rotmistrov pronto para uma grande ofensiva blindada contra as desprevenidas tropas alemãs. Em 11 de julho, o comandante da frente de Voronezh, Nikolai Vatutin, emitiu uma ordem para que os exércitos daquela frente lançassem uma ofensiva no dia seguinte, formando assim o componente sul de uma ofensiva soviética mais ampla. Em uma manobra estratégica, a frente do Steppe, que incluía o 5º Exército de Tanques da Guarda, foi desdobrada da reserva para enfrentar e desmantelar as forças alemãs de vanguarda. O 5º Exército recebeu o necessário apoio da infantaria do 69º Exército. A batalha avançava e o ataque foi reforçado por 5 regimentos de artilharia, uma brigada de artilharia e uma divisão de artilharia. Ao sul do 5º Exército de Tanques da Guarda, o 2º Corpo de Tanques da Guarda deveria atacar as posições mantidas pela divisão das Reich. Posicionado como reserva ao norte de Projorovka, o 5º Corpo Mecanizado da Guarda aguardava novas ordens. Enquanto isso, o comandante Rotmistrov ordenou que seus exércitos de tanques avançassem rapidamente com a firme intenção de enfrentar os blindados alemães em alta velocidade e neutralizar as vantagens dos Ferdinand e Tiger do oponente, especialmente em alcance e poder de fogo. Rotmistrov estava totalmente certo de que a agilidade dos T-34 permitiria que se aproximassem rapidamente e, assim, conseguissem tiros eficazes de flanco contra os pesados tanques alemães. No entanto, surgiram complicações que Rotmistrov não havia previsto. Ao descobrir a presença da Leibstandarte nas áreas previstas para suas forças, não teve outra opção senão corrigir as indicações aos seus homens, ordenando que se adaptassem às circunstâncias que o campo de batalha exigia. O iminente choque em Projorovka foi marcado pela natureza dinâmica e mutável das disposições estratégicas de ambos os lados.
Nas últimas horas de 12 de julho, o comando soviético recebeu relatórios de inteligência realmente alarmantes, avisando que as forças alemãs haviam cruzado com sucesso o norte do rio Donets em Rzev, ameaçando seriamente a estratégia cuidadosamente planejada de Rotmistrov. Esse desenvolvimento comprometia seriamente a retaguarda do 5º Exército de Tanques da Guarda e exigia ação imediata. Na madrugada de 12 de julho, o comandante Vatutin estava furioso. Não entendia como seus homens não conseguiam impedir a entrada das forças alemãs. Rapidamente ordenou a Rotmistrov que enviasse reforços para fortalecer as forças soviéticas enfrentando o 3º Corpo Panzer. Em resposta à diretiva de Vatutin, e sem hesitar, Rotmistrov organizou rapidamente uma força-tarefa. Os homens soviéticos encarregados de seguir as ordens de Vatutin pertenciam à 26ª Brigada de Tanques do 2º Corpo de Tanques da Guarda, às 11ª e 12ª Brigadas Mecanizadas da Guarda do 5º Corpo Mecanizado da Guarda e ao 50º Regimento de Tanques da Guarda do 5º Exército de Tanques da Guarda. Novas unidades de reserva também se juntaram enquanto o grupo avançava para o sul. De forma notável, Rotmistrov comprometeu mais da metade de suas reservas neste avanço improvisado essencial, desdobrando-as estrategicamente no início da Batalha de Projorovka. Ao mesmo tempo, Vatutin, ao reconhecer a gravidade da situação, concentrou os esforços da Força Aérea Vermelha contra o 40º Corpo Panzer, a oeste. Essa alocação de apoio aéreo visava neutralizar a ameaça representada pelas forças alemãs naquele setor, destacando a natureza dinâmica e adaptável da resposta soviética diante de desafios em evolução. Às 6 da manhã, chegaram ao quartel-general os relatórios provenientes da Leibstandarte. Eles informavam sobre os avanços próprios e a iminente resposta soviética. A tensão aumentou visivelmente e o campo de batalha se preparava para o pior. Os soviéticos iniciaram um breve, mas intenso, bombardeio de artilharia entre 6 e 6h15. Quase 20 minutos depois, quando os últimos projéteis ecoaram no campo de batalha, Rotmistrov transmitiu as palavras codificadas: aço, 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 Zrenia, sinalizando a ordem decisiva para iniciar o ataque. Após a ordem firme de Rotmistrov, as forças blindadas do 5º Exército de Tanques da Guarda avançaram, marcando o início de seu ataque decidido às posições alemãs. Este evento marcou o início oficial da Batalha de Projorovka. Descendo pelas encostas ocidentais que antecediam Projorovka, um potente agrupamento de blindados soviéticos, formado por 5 brigadas de tanques, entrou em combate. O 29º e o 18º Corpos de Tanques lideraram a carga com seus T-34 e T-70, avançando rapidamente e liberando seu poder de fogo enquanto se aproximavam do objetivo. Cada uma das 5 brigadas blindadas que se aproximavam das posições da Leibstandarte possuía um arsenal formidável composto por 60 a 65 tanques por brigada. Surpreendentemente, enquanto os tanques soviéticos manobravam pelo corredor em direção às linhas alemãs, transportavam sobre suas coberturas soldados da 9ª Divisão Paraquedista. Essa colaboração demonstrava um ataque multifacetado que combinava a velocidade e o poder de fogo dos tanques com a presença de tropas terrestres prontas para entrar em ação. Cerca de 500 tanques e peças de artilharia autopropulsadas formavam a vanguarda desta massiva e turbulenta ofensiva, que avançava em 2 ondas importantes. A primeira incluía 430 tanques, enquanto a segunda seguia de perto com mais 70. A magnitude e a coordenação deste ataque destacavam a determinação e o planejamento estratégico empregados pelas forças soviéticas em sua tentativa de romper as defesas alemãs e mudar o rumo da Batalha de Projorovka. Cansadas e exaustas pelos combates anteriores, as tropas da Leibstandarte foram surpreendidas, pois não esperavam a retomada imediata das hostilidades e previam uma pausa apenas mais tarde no dia. Este elemento surpresa afetou significativamente sua preparação e resposta à ameaça iminente. Um batalhão do 2º Regimento Panzergrenadier SS da Leibstandarte estava estrategicamente posicionado na encosta reversa da colina 252.2, posição assegurada no dia anterior. Ao pé dessa colina havia uma trincheira antitanque soviética, acrescentando um desafio defensivo adicional para as forças alemãs.
As forças alemãs, atordoadas pela resposta do inimigo, dirigiram-se para suas posições. À distância, podiam observar centenas de blindados soviéticos avançando diretamente contra eles. Naquele momento era tudo ou nada. Enquanto a ofensiva soviética se desenrolava, os postos avançados alemães ativaram o alerta disparando sinais púrpuras, indicando um iminente ataque massivo de tanques. Este sinal visual espalhou-se rapidamente pela frente, iluminando o céu com flashes coloridos. O Obersturmführer Rudolf von Ribbentrop, comandante do 2º Batalhão do 1º Regimento Panzer SS, reconheceu a gravidade da situação e compreendeu que um grande ataque estava em andamento. Em resposta, ordenou rapidamente a sua companhia de 7 Panzer IV que se mobilizasse. Atravessando uma ponte improvisada sobre o fosso antitanque, posicionaram-se na encosta inferior da colina 252.2. Enquanto isso, no topo da colina, o oficial Joachim Peiper e seus Panzer Grenadier SS, com suas viaturas semi-reboque blindadas, enfrentavam um assalto esmagador, sendo superados pelas forças soviéticas em avanço. À medida que os tanques de Ribbentrop se posicionavam na encosta inferior, ele observava a cena que se desenrolava na colina. Segundo seu próprio testemunho, diante de mim apareceram 15 tanques, depois 20, depois 30 e finalmente 40. No final, eram tantos que não dava para contar. Os T-34 avançavam rapidamente em nossa direção, transportando infantaria montada. A natureza tão inesperada quanto esmagadora do avanço soviético representava um grande desafio para as defesas da Leibstandarte, preparando o cenário para uma batalha crucial e intensa na colina 252.2. Quando os tanques soviéticos desceram pelo lado oeste da colina, estourou uma batalha intensa e feroz. O confronto escalou rapidamente. Um Panzer IV ao flanco direito de Ribbentrop pegou fogo. O caos tomou o campo de batalha e os tanques soviéticos esmagavam as linhas alemãs. O cenário bélico era completamente novo para a Leibstandarte, que ainda não havia enfrentado uma situação tão desfavorável em toda a guerra. Os homens dentro dos Panzer sufocavam com o calor e a fumaça. O campo se encheu de gritos incessantes e pânico em todas as transmissões de rádio. Os Panzer sabiam que, se esta ofensiva soviética não fosse interrompida rapidamente, não sairiam vivos da estepe soviética. Os tanques soviéticos em movimento desencadearam um dilúvio de fogo, embora a alta velocidade comprometesse sua precisão. A tática de Rotmistrov de aproximar-se rapidamente não apenas exercia enorme pressão sobre as forças alemãs, mas também perturbava sua coesão. O controle e a coordenação das formações de tanques soviéticas transformaram a dinâmica do campo de batalha em um turbilhão de tanques manobrando e fogo de artilharia abrasador. A inteligência soviética havia superestimado significativamente o número de Ferdinands e Tigers dentro do 2º Corpo Panzer da SS. Na realidade, não havia Ferdinands com o 4º Exército Panzer, já que todos estavam posicionados ao norte com o 9º Exército. Entre as 3 divisões do 2º Corpo Panzer da SS, havia apenas 15 tanques Tiger disponíveis, com 10 posicionados ao norte do rio Psel, junto às divisões Totenkopf. A Leibstandarte tinha apenas 4 Tigers operacionais, enquanto a das Reich possuía apenas 1. O contraste marcante entre os números previstos e os reais complicou ainda mais a dinâmica da batalha, revelando os erros estratégicos da inteligência soviética. A escassez de tanques pesados alemães nesse setor se fez sentir durante a luta contínua pelo controle da colina 252.2. No flanco direito, a situação não era melhor. Enquanto o combate se desenrolava no vasto campo de batalha a sudoeste de Projorovka, o confronto entre Das Reich e as forças soviéticas se tornava cada vez mais intenso. A Das Reich iniciou seu assalto a partir de uma posição estratégica a vários quilômetros de distância, com a intenção de avançar mais profundamente no território inimigo e ajudar a aliviar a Leibstandarte. A natureza caótica e intensa do enfrentamento ficou evidente quando os agressivos grupos de batalha do 2º Corpo de Tanques soviético e do 2º Corpo de Tanques da Guarda colidiram com as avançadas da Das Reich. Os regimentos alemães, bem equipados e altamente treinados, enfrentaram forte e violenta oposição das forças soviéticas, cada uma composta por 20 a 40 tanques,
apoiados por infantaria e aviões de ataque terrestre. O estrondo ensurdecedor dos motores dos tanques, os disparos agudos e as explosões ensurdecedoras de projéteis de artilharia criaram uma cacofonia de guerra que ecoou por toda a vasta extensão do campo de batalha. O choque entre Das Reich e as unidades de elite soviéticas de blindados e infantaria transformou a paisagem em um caos giratório de poeira, fumaça e cheiro de metal queimado. As forças soviéticas, determinadas a defender suas posições, lançaram ferozes contra-ataques contra as divisões alemãs em avanço. Os tanques manobravam com agilidade buscando posições vantajosas, enquanto as unidades de infantaria combatiam ferozmente nas trincheiras e campos abertos. A Das Reich, reconhecendo a gravidade da situação, respondeu com táticas coordenadas e manobras estratégicas. As tripulações de tanques alemãs demonstraram habilidade e precisão, participando de duelos mortais com suas contrapartes soviéticas. Os grupos de batalha dos regimentos da Das Reich, enfrentando um cerco implacável, demonstraram resiliência e adaptabilidade, ajustando suas formações para responder à dinâmica sempre mutável do campo de batalha. Enquanto isso, o flanco esquerdo do campo de batalha era um caos infernal. Desenvolveu-se uma luta paralela quando alguns elementos do primeiro exército de tanques soviético tentaram esmagar a cabeça de ponte de Totenkopf. A divisão SS Totenkopf mostrou-se um obstáculo significativo, repelindo com sucesso os ataques repetidos do 10º e 31º Corpo de Tanques. Além disso, elementos do 33º Corpo de Fuzileiros apoiaram as forças soviéticas em sua tentativa de combater a cabeça de ponte de Totenkopf. O campo de batalha no flanco esquerdo tornou-se palco de intensos confrontos, com o som característico das correntes dos tanques e o fogo da artilharia ecoando pelo terreno. Apesar dos esforços persistentes soviéticos, o grupo Panzer Totenkopf demonstrou uma resistência e determinação inabaláveis. A divisão SS não apenas manteve sua posição, mas avançou firmemente em direção a uma estrada crítica que levava da vila de Katukcheva. Essa estrada, que se estendia para sudeste cruzando o rio, tinha importância estratégica, pois conduzia diretamente a Projorovka. O movimento calculado de Totenkopf em direção a esta rota-chave indicava sua intenção de desempenhar um papel crucial na dinâmica da batalha em Projorovka. A divisão buscava assegurar e controlar essa via vital, influenciando o fluxo de reforços e suprimentos tanto para a cabeça de ponte quanto para as linhas de frente mais amplas. O avanço das unidades blindadas soviéticas enfrentou um obstáculo significativo na base da colina 252.2. Ao chegar à imponente trincheira antitanque, agora em mãos alemãs, alguns veículos colidiram com a profunda vala, enquanto outros manobraram com extrema cautela ao longo de sua borda, procurando um ponto viável para atravessá-la. Intensas trocas de fogo ocorreram entre a artilharia soviética e as duas companhias restantes do 1º Batalhão Panzer SS, localizadas do outro lado da vala. No meio deste confronto, os tanques soviéticos procuravam uma passagem para atravessar o obstáculo. Simultaneamente, enquanto passavam as primeiras ondas de tanques soviéticos, os Panzer Grenadiers, sobreviventes sob o comando de Joachim Peiper, emergiram das linhas de trincheiras. Sua missão era enfrentar os paraquedistas soviéticos e contrabalançar os tanques russos usando cargas moldadas magnéticas. O choque se intensificou e as forças alemãs lamentaram a perda de 20 semi-rastreadores do batalhão durante a luta. Alguns desses veículos foram destruídos enquanto tentavam embestir os tanques russos, significativamente mais pesados. Um esforço desesperado para impedir que causassem estragos na companhia. Simultaneamente, dezenas de soldados combatiam corpo a corpo com centenas de paraquedistas soviéticos nas trincheiras. Nesta fase, o combate foi muito sangrento e feroz. Facas, pás e qualquer objeto pontiagudo eram usados para matar. O estrondoso rugido dos tanques e o ritmo marcial da infantaria soviética reverberavam no ar. Ouviu-se os primeiros tiros, marcando o início de um brutal período de combate corpo a corpo. Os soviéticos atacaram as forças alemãs com uma ferocidade que causou desespero no inimigo. Os números eram ilimitados. O caos se instaurou e as baionetas colidiam, milhares de socos voavam. Ao longe ouviam-se milhares de gritos dos feridos misturados com os selvagens gritos da batalha.
O cheiro acre de pólvora e suor preenchia o ar da zona de combate. Nenhum dos lados queria perder o controle. Os golpes não cessavam e o cansaço aumentava. Cada minuto parecia um novo empurrão em direção à morte, mas ninguém sabia quem seria o próximo. O sangue banhava o chão e tudo ao redor. A terra se transformou em um campo de batalha lamacento, refletindo os homens que lutavam tanto pela Alemanha quanto pela União Soviética. À medida que o dia avançava, o combate se tornou um teste de resistência e o vai-vem da batalha mudava. Os soldados cambaleavam e o cansaço ameaçava vencê-los. No esforço de não deixar suas forças em minoria, até os homens feridos continuavam a luta. Sobre o campo de batalha, o 2º e o 17º Exércitos Aéreos Soviéticos realizaram aproximadamente 900 saídas, superando o núcleo da Luftwaffe alemã, que realizou pouco mais de 650 saídas sobre a parte sul do saliente. Notavelmente, a maioria das saídas soviéticas naquele dia foi direcionada ao 48º Corpo Panzer a oeste e ao 3º Corpo Panzer ao sul. Apesar do maior número total de saídas soviéticas, a Luftwaffe manteve a superioridade aérea sobre o campo de batalha de Projorovka. No entanto, a eficácia das operações aéreas foi prejudicada por nuvens baixas pela manhã e tempestades à tarde, afetando ambos os lados. Nos céus sobre Projorovka, a Luftwaffe exerceu um domínio sem igual, lançando formações impressionantes de Stukas que semearam o caos sobre o campo de batalha. Entre esses predadores aéreos estavam as variantes experimentais G2, equipadas com os eficazes canhões BK-37 de 3,7 centímetros, lideradas pelo hábil capitão de esquadrão Hans-Ulrich Rudel. A eficiência implacável dessas aeronaves foi ampliada pela presença constante de caças-bombardeiros FW-1090 e aviões de ataque ao solo Gagés-129, armados com poderosos canhões antitanque de 3 centímetros. Esta combinação letal atacou impiedosamente as formações soviéticas, castigando especialmente a 31ª Brigada de Tanques. Enquanto a tempestade de artilharia inimiga e ataques aéreos caía sobre eles, a brigada sofreu grandes perdas e sua blindagem sucumbiu ao poder destrutivo do ataque aéreo alemão. Apesar de seus esforços corajosos para avançar e alcançar a fazenda estatal Command Molets às 10h30, ondas implacáveis de ataques aéreos impediram maior progresso, obrigando a brigada a adotar uma postura defensiva. A contínua ausência de cobertura aérea agravou suas dificuldades, deixando-os vulneráveis ao ataque aéreo implacável. O 5º Exército de Tanques da Guarda enfrentou desafios semelhantes. Rapidamente relataram que centenas de aviões inimigos persistiam sobre suas formações durante toda a batalha. Em contraste, sua própria aviação, especialmente os caças, era considerada insuficiente para uma defesa eficaz. O papel do poder aéreo na configuração da Batalha de Projorovka foi evidente, com ambos os lados lidando com as complexidades das operações aéreas sob condições climáticas adversas. Werner Wolf, o herói inesperado. Durante a intensa batalha, Werner Wolf, Obersturmführer das SS, pertencente à Leibstandarte, recebeu a Cruz de Ferro de primeira classe por suas ações durante o assalto russo à colina 252,2. Cerca de 150 tanques inimigos avançavam contra sua companhia e o comandante original foi morto, mas Wolf assumiu o comando de uma companhia sem líder, organizando rapidamente uma linha defensiva e posicionando equipes antitanque para salvar seus companheiros da destruição. Suas ações estabeleceram as bases para uma defesa resistente. Wolf não apenas restaurou o espírito de luta dos granadeiros exaustos, mas também infundiu uma determinação inabalável que resistiu ao ataque inimigo. Sua liderança simbolizou resiliência, enfrentando e neutralizando um T-34 em combate corpo a corpo, matando o general comandante inimigo em luta direta com sua adaga. As ações de Wolf foram essenciais para mudar o rumo da adversidade e criar uma defesa que deteria o avanço soviético. De volta ao campo da Leibstandarte, a luta continuou com a chegada de novos tanques soviéticos. Entre os defensores estava o comandante de tanques Michael Wittmann, liderando um pelotão de 3 Tigers. Avançaram constantemente através do caos, navegando entre chamas e fumaça de grama queimada, aproximando-se dos T-34. A voz de Michael chegou pelo rádio, com urgência no tom. Atenção!
Uma força substancial de tanques inimigos se aproxima à frente. Muitos tanques. A tripulação se preparou enquanto 25 tanques soviéticos da 181ª Brigada de Tanques apareciam, inicialmente desaparecendo em um vale antes de reaparecerem em uma elevação. Diante dessa ameaça perigosa, Wittmann avaliou a situação com calma. Os Tigers, como veteranos experientes, ajustaram sua posição para enfrentar os tanques soviéticos que se aproximavam. O choque se desenrolou com uma série de movimentos calculados, cada lado lutando pelo controle em um teatro de guerra em constante mudança. O ar estava tenso, mas a liderança de Wittmann e as manobras táticas de seu pelotão de Tigers determinariam o resultado desta luta contínua no campo de batalha. Mas não terminou aí. Comandando um grupo de 15 tanques soviéticos, o capitão soviético liderou um T-34 em um avanço decidido contra o pelotão de Wittmann, gritando ordens. Ele incentivou seus companheiros das diferentes divisões de tanques a avançar. "Sigam-me!" Em resposta, os Tigers de Wittmann replicaram com 2 tiros bem direcionados, atingindo o tanque do capitão. O intercâmbio cobrou seu preço, deixando-o gravemente ferido e fazendo com que sua tripulação o resgatasse apressadamente do T-34 já em chamas. No meio do caos, o motorista do T-34, sem se desanimar, voltou ao tanque, transformando-o em um espetáculo em chamas enquanto avançava. Este T-34 em chamas colidiu com o Tigre do sargento de Estado-Maior das SS, criando um confronto dramático e perigoso no campo de batalha. O combate corpo a corpo destacou a intensa dinâmica da guerra de tanques durante a Batalha de Projorovka, onde habilidade, estratégia e reações rápidas desempenharam um papel fundamental para determinar o resultado desta batalha infernal. Em seu relato da batalha, o sargento do Estado-Maior descreveu vividamente os momentos intensos no campo de batalha. Ele relatou: "De repente, cerca de 50 tanques inimigos avançaram contra nós em formação de cunha invertida, usando pequenos bosques e sebes como cobertura. Os tanques russos avançavam a toda velocidade, aparentemente com a intenção de lutar corpo a corpo. Para compensar nossa superioridade em blindagem e armamento, a ordem de batalha se desintegrou diante do ataque. Um Tiger foi atingido à queima-roupa, incendiando-se. Em meio ao caos, consegui destruir 2 T-34, um dos quais avançava em minha direção envolto em chamas. No último momento, evitei habilmente essa ameaça em chamas, uma bomba em movimento. No entanto, apesar das perdas devastadoras, os soviéticos demonstraram notável perseverança, mantendo uma pressão incessante e implacável no campo de batalha. O tumultuoso vai e vem da batalha se estendeu desde os confins do norte até a extensão sul. Os esforços da Leibstandarte para avançar enfrentaram oposição formidável, com grupos de tanques soviéticos e infantaria engajando-se em uma feroz luta de ida e volta. O 1º Regimento Panzer, encontrando resistência soviética determinada, não conseguiu avançar e teve que recuar antes das 18 horas. Simultaneamente, a 11ª 81ª Brigada de Tanques soviética, reforçada pela 11ª 70 Brigada de Tanques, surgiu como uma ameaça poderosa, com a possibilidade de cortar a conexão entre a Leibstandarte e Toov na estratégica vila de Vasileva. Neste momento, os granadeiros de Leart estavam lutando contra um ataque esmagador de tanques soviéticos e infantaria montada. A natureza implacável e dinâmica do conflito destacava a tenacidade de ambos os lados enquanto disputavam ferozmente o controle nesta fase crucial da Batalha de Borova. O campo de batalha, que se estendia ao longo da vasta extensão de Oktyabr a Storoi, estava tão intenso como sempre. O barulho era ensurdecedor como de costume. Gritos de pessoas e brutalidade esmagadora. Um tripulante de um caça-tanques ofereceu uma lembrança vívida do ataque incessante, encapsulando a experiência aterrorizante com estas palavras: "Rajada após rajada dos órgãos de Stalin caíam sobre nossas posições com artilharia e morteiros no meio. T-34 após T-34 rolavam pela colina 3, 5, 10. Mas de que servia contar?" Essa descrição comovente retratava vividamente a chuva avassaladora e constante de ataques soviéticos de artilharia e tanques. Em um momento crucial da batalha, os tanques soviéticos conseguiram romper as defesas, avançando em direção a Kolet e apresentando uma ameaça direta ao posto de comando da Leibstandarte.
O confronto subsequente levou a um combate corpo a corpo entre os tanques inimigos e o regimento de artilharia da Leibstandarte, enfatizando a proximidade intensa e perigosa do confronto blindado. No final da tarde, fortes chuvas rasgaram o céu e a chuva estalou sobre os restos fumegantes das carcaças de tanques espalhadas pelo campo de batalha. As estradas, agora transformadas em lamaçais, pioraram ainda mais as condições. No setor ocupado pelos corpos de tanques 29º e 18º, o combate cessou. Ambos os lados estavam completamente exaustos após a terrível prova da batalha, incapazes de manter novas ações ofensivas. A luta incansável, combinada com o clima adverso e a deterioração das condições do campo de batalha, trouxe uma cessação temporária ao intenso combate nesse setor da Batalha de Projorovka. Quando 12 de julho, o dia do inferno, chegou ao fim, a Leibstandarte, com enorme determinação, manteve com sucesso o controle da colina 22,2, firmando sua posição contra o ataque implacável das 5 brigadas do 5º Exército de Tanques da Guarda. A resistência da divisão diante da formidável ofensiva soviética foi realmente incrível. Seu compromisso firme e suas formidáveis capacidades defensivas permaneceram sólidas, apesar da intensa luta necessária para repelir o ataque. A Leibstandarte não cedeu nem 1 centímetro de terreno aos soviéticos naquele dia. No entanto, o custo desta vitória arduamente conquistada foi alto. A divisão saiu do campo de batalha exausta física e mentalmente, com as cicatrizes de um encontro feroz e brutal. O custo do conflito implacável, tanto para os soldados quanto para o aparato bélico, sublinhou a magnitude dos desafios enfrentados pela Leibstandarte para manter o controle da colina 22,2. Enquanto isso, a Totenkopf obteve um triunfo notável ao capturar a colina 26,6, marcando um sucesso significativo no desenrolar da Batalha de Projorovka. Simultaneamente, seu grupo Panzer demonstrou progresso notável avançando pela margem norte do rio Sel, alcançando finalmente a estrada Kartacheva-Projorovka, aproximadamente 8 quilômetros a noroeste de Projorovka. Embora o controle da Totenkopf sobre o território recém-adquirido fosse algo precário, a divisão encontrava-se estrategicamente posicionada para executar potencialmente uma manobra de flanco contra as forças soviéticas entrincheiradas em Projorovka. Essa mudança de posição não apenas adicionou um nível de complexidade à dinâmica do campo de batalha, mas também abriu novas e promissoras possibilidades para a Totenkopf, enquanto os alemães ainda poderiam potencialmente capturar a cidade de Projorovka. A importância estratégica de alcançar a estrada Kartacheva-Projorovka destacou a capacidade da Totenkopf de influenciar o curso da batalha. O potencial para uma manobra de envolvimento demonstra a astúcia tática da divisão, já que a Totenkopf se encontrava na encruzilhada de uma oportunidade. Embora a divisão estivesse completamente superada em número, de algum modo conseguiram sair com a possibilidade de vencer esta batalha. Para a extrema-direita, a Das Reich enfrentou uma pressão implacável do 2º Corpo de Tanques da Guarda e do 2º Corpo de Tanques, sendo obrigada a adotar uma postura defensiva. A divisão teve que abandonar a manobra ofensiva inicialmente planejada, e seu grupo Panzer ficou limitado a realizar contra-ataques contra a armadura soviética em avanço. Essa mudança estratégica mostra os formidáveis desafios que a Das Reich enfrentou para lidar com a intensa ofensiva soviética durante a batalha em curso de Brovka. A divisão, enfrentando a pressão esmagadora dos tanques soviéticos, demonstrou a adaptabilidade e resiliência exigidas diante de um adversário formidável na frente oriental. O conflito em andamento se desenrolou como um teste de engenhosidade estratégica e flexibilidade tática na luta implacável pelo controle. O 5º Exército de Tanques Soviético sofreu perdas substanciais e severas nas unidades blindadas durante a Batalha de Projorovka. O avanço inicial das forças soviéticas foi enfrentado com resistência eficaz, obrigando Rotmistrov a mudar estrategicamente seu comando de uma postura ofensiva para defensiva. O alto custo suportado pela armadura soviética destacou a ferocidade e o alto preço do confronto, levando a uma reavaliação das estratégias enquanto ambos os lados se ajustavam às dinâmicas mutáveis da batalha.
O campo de batalha testemunhou perdas consideráveis das forças soviéticas, indicativas da intensa resistência que encontraram. Em resposta aos formidáveis desafios e perdas, Rotmistrov tomou a decisão calculada de adotar uma postura defensiva, enfatizando a necessidade de reagrupar e fortificar suas posições. A mudança na estratégia refletiu a adaptabilidade necessária diante das circunstâncias em evolução no campo de batalha de Projorovka. Na noite de 12 de julho, o comandante soviético Vatutin emitiu ordens direcionando as forças que enfrentavam o 2º Corpo Panzer das SS e o 3º Corpo Panzer a mudar para uma postura defensiva no dia seguinte. Os primeiros exércitos de tanques e o 6º de guardas, juntamente com o 32º Corpo de Rifles da Guarda do 5º Exército de Guardas, receberam instruções para persistir em suas ações ofensivas contra o 48º Corpo Panzer. Paralelamente, a Força Aérea Vermelha recebeu diretrizes para concentrar seus esforços em atacar o 3º Corpo Panzer. As ordens emitidas pelo 2º Corpo Panzer das SS para 13 de julho delinearam os objetivos da Totenkopf, exigindo que a divisão consolidasse seus ganhos do dia anterior e, em seguida, lançasse um ataque através do rio Pel, na retaguarda noroeste das forças soviéticas que cercavam Projorovka. A Leibstandarte recebeu ordens para fortificar sua linha de frente e coordenar um ataque a Projorovka pelo sul, alinhando-se com a ofensiva da Totenkopf pelo noroeste. Enquanto isso, as forças das Reich foram encarregadas de consolidar e reforçar sua linha de frente em preparação para uma operação ofensiva destinada a se conectar com o 3º Corpo Panzer. Essas diretrizes estratégicas delinearam os esforços coordenados e objetivos das forças soviéticas e alemãs para o crucial dia 13 de julho, moldando o panorama tático da Batalha de Projorovka. Nas primeiras horas de 13 de julho, as forças soviéticas iniciaram uma forte missão de reconhecimento contra a Totenkopf, um movimento que marcaria os eventos do dia. À medida que o dia avançava, essa ação inicial evoluiu para contra-ataques localizados liderados pelo 5º Corpo Mecanizado da Guarda e pelo 33º Corpo de Rifles. Esses contra-ataques tinham como objetivo estratégico o flanco esquerdo da Totenkopf, buscando interromper os planos da divisão alemã, especialmente sua ofensiva prevista pelo sul contra as posições soviéticas em Projorovka. Esse foi um desenvolvimento significativo. Relatos em primeira mão do campo de batalha refletiam vividamente a intensidade dos combates enquanto as unidades soviéticas enfrentavam a Totenkopf em reconhecimentos e posteriores contra-ataques. A natureza dinâmica do confronto manifestou-se de forma proeminente no flanco esquerdo da Totenkopf. Os contra-ataques localizados das forças soviéticas demonstraram seu compromisso em interromper a ofensiva alemã a qualquer custo. Por volta do meio-dia, a Leibstandarte recebeu ordens urgentes de lançar um ataque ao norte, avançando em direção ao rio Pel, a oeste de Projorovka. O objetivo era consolidar sua linha de frente com as posições da Totenkopf. No entanto, essa ofensiva enfrentou desafios formidáveis ao se deparar com posições defensivas fortemente fortificadas, mantidas pelo 33º Corpo de Rifles da Guarda, reforçado pelas forças remanescentes do 18º e 29º Corpos de Tanques. Infelizmente, o ataque não obteve sucesso diante das determinadas defesas soviéticas. Relatos do campo de batalha detalharam as dificuldades enfrentadas pela Leibstandarte ao tentar romper as linhas fortificadas do 33º Corpo de Rifles da Guarda, suplementadas pelos restos do Corpo de Tanques. A manobra estratégica para consolidar a linha de frente com as posições da Totenkopf encontrou resistência ferrenha. As defesas soviéticas nessa fase crítica estavam fortemente entrincheiradas e, naquele momento, a Leibstandarte não possuía tanques pesados suficientes para romper a defesa. Naquela tarde, a Totenkopf recebeu ordens para abandonar o estreito e cada vez mais vulnerável saliente a noroeste de Projorovka e se retirar para posições mais defensáveis ao longo da margem norte do rio Pel. Apesar dos persistentes esforços soviéticos para cortar o saliente e dificultar a retirada da Totenkopf, a divisão conseguiu completar seu recuo antes do anoitecer. A decisão estratégica de abandonar o saliente exposto foi essencial para se reposicionar e garantir linhas defensivas mais sólidas ao longo do rio Pel.
Os relatos do campo detalharam os desafios enfrentados pela Totenkopf ao navegar entre as tentativas das forças soviéticas de interromper sua retirada. No entanto, a conclusão bem-sucedida do recuo pela divisão destacou sua agilidade estratégica e capacidade de se adaptar à dinâmica mutante da batalha. O fim da Operação Cidadela marca uma fissura. No entanto, neste dia, 13 de julho, Hitler emitiu ordens urgentes para encerrar a Operação Cidadela, marcando uma decisão crucial no desenrolar desta batalha. A alta cúpula alemã recebeu essa decisão com satisfação, pois unidades do 9º Exército já estavam em processo de retirada do saliente de Kursk para enfrentar as crescentes ofensivas soviéticas. Por outro lado, Erich von Manstein, o comandante alemão, expressou profunda decepção com a decisão. Ele sustentava que suas forças estavam à beira de um avanço significativo. O 3º Corpo Panzer estava prestes a se conectar com o 2º Corpo Panzer das SS em Prokhorovka e a reserva operacional, o 24º Corpo Panzer, estava pronta para entrar em ação. Manstein argumentou que parar a ofensiva neste momento crítico, quando a vitória parecia estar ao alcance, foi uma oportunidade perdida. Apesar de suas súplicas, Adolf Hitler, focado na frente ocidental, não estava disposto a prolongar a ofensiva. Insistindo em seu argumento, von Manstein propôs continuar as operações ofensivas no saliente sul de Kursk para destruir as reservas soviéticas antes de finalmente encerrar a Operação Cidadela. Esse movimento estratégico buscava esgotar a capacidade de combate soviética no setor durante o restante do verão. Finalmente, Hitler aceitou a proposta de Manstein, concordando em estender as operações ofensivas no saliente sul até que o objetivo do comandante alemão fosse alcançado. Este episódio destacou as diferenças estratégicas e os debates dentro do comando alemão, com von Manstein defendendo a continuação da ofensiva para capitalizar possíveis sucessos, enquanto Adolf Hitler, considerando prioridades mais amplas, inicialmente optou por interromper a Operação Cidadela. Ciente da urgência da situação e da iminente perda do Corpo Panzer das SS, Manstein formulou rapidamente planos para a Operação Roland. Reconhecendo o tempo limitado disponível, ele orquestrou uma estratégia que deveria ser executada em poucos dias. O núcleo do plano envolvia que as unidades das Reich lançassem um ataque para leste e sul com o objetivo de estabelecer conexão com o 3º Corpo Panzer, que avançava simultaneamente para noroeste. Leibstandarte e Totenkopf foram designados para manter as alas esquerda e norte de Das Reich nesta manobra coordenada. O objetivo final era alcançar uma ligação crucial que aprisionasse as forças soviéticas no processo, antecipando que enfraquecer a defesa soviética levaria à queda iminente de Prokhorovka. O objetivo geral da Operação Roland era aniquilar a reserva blindada soviética concentrada no setor sul do saliente de Kursk. Ao fazê-lo, a operação buscava efetivamente frustrar as ofensivas soviéticas durante o restante do verão. A visão estratégica de von Manstein procurava aproveitar esta oportunidade crítica para mudar a dinâmica da frente oriental e assegurar uma vantagem significativa para as forças alemãs envolvidas nas batalhas de Prokhorovka e Kursk. As diretrizes para a Operação Roland foram emitidas nas últimas horas de 14 de julho de 1943. No entanto, após uma reunião entre Hitler e von Manstein, Hitler revogou o envio do 24º Corpo Panzer ao saliente de Kursk, redirecionando-o em 14 de julho para apoiar o 1º Exército Panzer rumo ao sul. Começa a Operação Roland. O assalto da Operação Roland começou às 4 horas do dia 15 de julho, após uma breve saraivada de artilharia. O regimento de granadeiros Panzer da Das Reich iniciou a ofensiva avançando em direção à elevação a sudoeste. Em combates intensos casa a casa e corpo a corpo, expulsaram os remanescentes do 2º Corpo de Tanques de Guarda da vila de Belino. O regimento Panzer da divisão repeliu com sucesso uma série de contra-ataques, destruindo vários T-34 no processo. Os soviéticos foram obrigados a recuar para o leste, levando Zhukov a ordenar que elementos da 10ª Brigada Mecanizada de Guarda em reserva reforçassem a posição ao sul. A 7ª Divisão Panzer estabeleceu contato com as divisões das Reich. No entanto, Trufanov, comandante das forças soviéticas na brecha, estava ciente da ameaça e realizou uma retirada combativa.
Embora os soviéticos tenham sido obrigados a abandonar uma quantidade considerável de canhões antitanque, o enlace não conseguiu cercar uma porção substancial das forças soviéticas. A Operação Roland não alcançou um resultado decisivo ou positivo para as forças alemãs. De acordo com ordens emitidas no final do dia 15 de julho, Totenkopf iniciou a retirada de suas posições ao norte do rio Pel, enquanto o 2º Corpo Panzer das SS assumia uma postura defensiva. O resultado da Operação Roland destacou os desafios e complexidades enfrentados pelas forças alemãs em suas tentativas de mudar o curso da batalha. Em 17 de julho, as frentes sudoeste e sul soviéticas lançaram uma ofensiva significativa, atravessando os rios Mius e Donetsk, e mirando na ala sul do Grupo de Exército Sul. A ofensiva pressionou o 6º Exército e o 1º Exército Panzer. No início da tarde do mesmo dia, a Operação Roland foi oficialmente encerrada com a ordem para que o 2º Corpo Panzer das SS começasse a retirada do setor de Projorovka em direção a Belgorod. O 4º Exército Panzer e o destacamento Kempf do Exército anteciparam essa ordem e começaram a executar a retirada desde a noite de 16 de julho. Os tanques da Leibstandarte foram redistribuídos entre Das Reich e Totenkopf, e a divisão foi rapidamente realocada para a Itália. Enquanto isso, Das Reich e Totenkopf foram enviados para o sul para enfrentar a nova ofensiva soviética, desviando seu foco do setor de Projorovka para a frente sul. Isso marcou a conclusão da Operação Roland e da Batalha de Projorovka, representando uma mudança estratégica considerável em resposta ao cenário militar em evolução. As forças alemãs, enfrentando desafios em múltiplas frentes, ajustaram seus posicionamentos para contrabalançar a crescente pressão soviética no sul. Em conclusão, determinar as perdas na Batalha de Projorovka é desafiador para ambos os lados. As perdas de tanques alemães variam, em parte devido às diferentes abordagens para contar e relatar perdas de equipamento. Isso significa que equipamentos recuperáveis e reparáveis eram categorizados de forma diferente dos irrecuperáveis ou abandonados, o que influencia os números relatados. As complexidades da situação dificultam estabelecer estatísticas precisas sobre perdas de tanques alemães. De maneira semelhante, obter números confiáveis sobre perdas de tanques e pessoal soviético na Batalha de Projorovka é complicado. A natureza dinâmica e intensa do conflito, combinada com os desafios de documentação em tempos de guerra, contribuiu para a ambiguidade em torno dos números de baixas soviéticas. Essencialmente, a névoa da guerra, as diferentes metodologias de contagem e as condições fluidas no campo de batalha tornam difícil precisar números exatos e completos de perdas em ambos os frontes durante a Batalha de Projorovka. O 2º Corpo Panzer da SS relatou 843 perdas, incluindo mortos, feridos ou desaparecidos. Notavelmente, enquanto os alemães mantinham o controle do campo de batalha de Projorovka até 17 de julho, conseguiram recuperar a maioria de seus veículos blindados danificados durante esse período. Dados arquivados específicos do 2º Corpo Panzer indicaram uma perda de 3 a 5 tanques em 12 de julho. Registros detalhados revelaram que a Leibstandarte sofreu 3 perdas de tanques na batalha, 2 Panzer IV e 1 Tigre. As outras 2 divisões relataram forças operacionais de mais de 120 tanques e canhões de assalto, respectivamente, ao final de 16 de julho, demonstrando notável capacidade de manter a força operacional de tanques, com o 2º Corpo Panzer quase atingindo a mesma quantidade de tanques operacionais que possuía no início da Batalha de Projorovka. Uma análise adicional dos relatórios divisionais indicou que o Corpo Panzer da SS tinha 294 Panzers e canhões de assalto operacionais em 12 de julho, diminuindo para 251 em 13 de julho, considerando a possibilidade de alguns tanques reparados serem introduzidos naquele dia. Estimou-se que pelo menos 43 veículos do Corpo Panzer da SS se tornaram inoperantes durante a Batalha de Projorovka. Notavelmente, esse número incluía os 10 Tigers pertencentes à divisão Totenkopf e um da Leibstandarte, mas todos os tanques Tiger inoperantes foram considerados reparáveis, sem nenhum baixado. A estimativa geral sugere que entre 60% e 80% dos veículos blindados do Corpo Panzer da SS
se tornaram inoperantes durante os intensos combates de 12 de julho. Além das forças terrestres, a Força Aérea Alemã, ou seja, a Luftwaffe, relatou danos significativos em aeronaves no dia 12 de julho, com um total de 11 aviões danificados, 6 dos quais foram categorizados como perda total, todos atribuídos ao fogo antiaéreo soviético. Esta avaliação abrangente forneceu perspectivas sobre as perdas materiais e humanas sofridas pela 2ª Divisão Panzer das SS durante o dia crítico da Batalha de Prokhorovka. Um documento preparado pelo Quartel-General do 5º Exército de Tanques da Guarda em 17 de julho de 1943 resumiu as perdas de combate sofridas pela formação entre 12 e 16 de julho, bem como divisões, brigadas e outras unidades menores subordinadas diretamente ao Quartel-General do Exército. O documento relatou as seguintes perdas irreversíveis: 574 blindados pesados e leves destruídos, sem números fornecidos para veículos de apoio. As baixas de pessoal relatadas foram cerca de 3.000 mortos em ação, mais de 3.500 feridos em ação e mais de 1.100 desaparecidos, totalizando aproximadamente 7.600. Essas estimativas fornecem uma visão geral das perdas significativas sofridas pelo 5º Exército de Tanques da Guarda durante a intensa Batalha de Prokhorovka, em julho de 1943. Mas quem realmente ganhou a batalha? Agora é complicado. Há um debate em andamento sobre a importância e o resultado da Batalha de Prokhorovka. Embora possa ser vista como uma vitória tática para as forças soviéticas, não constitui um triunfo operacional. A destruição extensiva de tanques soviéticos resultou em uma degradação temporária do poder de ataque do 5º Exército de Tanques da Guarda. Mas os alemães não conseguiram tomar Prokhorovka nem abrir caminho para terreno aberto. Embora o massivo ataque blindado soviético de 12 de julho não tenha conseguido destruir a 2ª Divisão Panzer das SS, nem forçar os alemães à defensiva, as unidades alemãs atacantes estavam fatigadas e seu avanço foi detido. Nem o 5º Exército de Tanques da Guarda, nem o 2º Corpo Panzer das SS alcançaram seus objetivos naquele dia, embora os alemães tenham conseguido defender suas posições. De modo geral, a batalha é considerada um sucesso tático para os alemães devido às perdas substanciais infligidas ao blindado soviético. No entanto, apesar disso, não houve avanço decisivo alemão em Prokhorovka. Com a conclusão da Operação Cidadela, a iniciativa estratégica passou definitivamente para o Exército Vermelho. A Batalha de Prokhorovka é, portanto, apresentada como um episódio complexo e multifacetado no contexto mais amplo da Frente Oriental, marcado por sucessos e limitações tanto para as forças alemãs quanto soviéticas. Durante a Operação Cidadela, as unidades das Waffen-SS afirmaram ter destruído um total impressionante de 1.149 tanques inimigos, além de 459 canhões antitanque, 85 aeronaves e 47 peças de artilharia. Sob o comando do SS Obergruppenführer Paul Hauser, também capturaram 6.441 soldados soviéticos. Do ponto de vista tático, esses números poderiam parecer uma conquista significativa. No entanto, sob a perspectiva soviética, a Batalha de Kursk representou um sucesso estratégico decisivo. As linhas defensivas soviéticas, projetadas com múltiplas camadas de resistência, conseguiram conter o avanço alemão e frustrar os planos de penetração profunda do inimigo. Esse resultado impediu que a Wehrmacht e as Waffen-SS explorassem sua tática de guerra relâmpago, bloqueando o avanço em campo aberto, execuções de envolvimento ou a desestabilização da retaguarda soviética. Mesmo assim, a possibilidade de infligir um golpe devastador ao 2º Corpo Panzer das SS se esvaiu. Embora Prokhorovka tenha sido historicamente retratada como uma derrota severa para a Alemanha, análises posteriores indicam que foi, na verdade, um dia muito custoso para as forças soviéticas. Relatórios de combate e diários do 2º SS Panzer Corps, preservados em microfilmes nos arquivos nacionais em Washington, D.C., sugerem que os alemães estiveram perto de conseguir uma ruptura decisiva na ala sul do saliente de Kursk. Segundo o marechal de campo Erich von Manstein, Prokhorovka poderia ter sido uma vitória alemã frustrada por decisões externas ao campo de batalha. Apesar dos sucessos locais e das baixas infligidas,
A batalha marcou o fim das esperanças alemãs de recuperar a iniciativa na frente oriental, selando o rumo da guerra na região para uma retirada prolongada. Como curiosidade pouco conhecida da frente oriental, os médicos de combate alemães, incluindo os das Waffen-SS, estavam armados e não usavam o braçadeira da Cruz Vermelha. Essa decisão não era casual. Tanto soviéticos quanto alemães frequentemente atiravam intencionalmente nos socorristas que atendiam os feridos na linha de frente. Ao longo do século XX, o princípio da imunidade do pessoal médico foi constantemente violado e por isso muitos exércitos optaram por armar seus auxiliares, abandonando a neutralidade simbólica que antes protegia os homens da Cruz Vermelha. Uma cena particularmente impactante ocorreu nos dias que antecederam a Batalha de Prokhorovka, em julho de 1943. Nela, um Panzergrenadier das SS, armado com uma MP-40, oferece água de sua cantil a um soldado soviético ferido, enquanto ao fundo arde um T-34 modelo 1943. A fotografia, capturada pelo correspondente de guerra Max Büchel, mostra aquele instante estranho em que a humanidade se abre caminho brevemente em meio à destruição. O resultado final da batalha foi devastador. Dezenas de milhares de feridos e cadáveres ficaram espalhados por todo o saliente de Kursk sem receber atendimento médico. Em meio ao caos, muitos foram abandonados à própria sorte, agonizando sem auxílio. A ferocidade do combate e a desumanização mútua entre ambos os lados tornaram impossível o cumprimento de qualquer norma humanitária.